Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos dando continuidade à leitura do capítulo 6 de 2 Crônicas, nos versos 12 ao 42. Em seguida, leremos o capítulo 5 de 1 João, concluindo a leitura deste livro. E leremos também o capítulo 1 de Abacuque, concluindo a leitura de hoje, como um todo, no capítulo 20 do livro de Lucas. Então, antes de darmos início, vamos a um momento de oração? Fecha teus olhos. Deus maravilhoso, Pai soberano e fiel, agradecemos a Ti por nos sustentar, nos dar a benesse de acordarmos mais um dia e poder contemplar a beleza da Tua santidade, a divindade do Senhor por meio de tudo que Tu criastes. Obrigado, Deus, por nos ajudar a poder viver mais um dia, a nos pôr de pé, a dedicarmos, inclusive, um momento proveitoso para a leitura da Tua palavra, para ouvirmos o Teu Evangelho. Que o Senhor nos ajude a aprender esse conhecimento, que venhamos, de fato, aplicar ele com sabedoria e que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, para que em todo o tempo venhamos ter uma vida de obediência, fidelidade, em amor para contigo. Que o Senhor derrame, ó Deus, das tuas bênçãos em nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Abençoa tudo aquilo que temos e possuímos, principalmente a nossa fé, ó Deus, para com o Senhor. Que o Senhor nos aumente a fé, nos ajuda, ó Deus, a crermos em Ti em toda e qualquer situação, a confiar no Senhor acima de todas as coisas, a Te amar, ó Deus, sobremaneira. É assim que oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 6, do verso 12 de 2 Crônicas. Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 m de comprimento, 2,20 m de largura e 1,30 m de altura, que tinha colocado no meio do pátio. Ele se pôs em pé sobre ela. Depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes. Pessoalmente o dissestes e pelo teu poder o cumpristes, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizestes a teu servo Davi, meu pai, quando declarastes, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei como você andou. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi. Mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre este lugar do qual dissestes que o teu nome estaria ali, para ouvires as orações que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure e ele vier jurar diante do teu altar neste tempo, ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e se converter, confessar o teu nome, orar e suplicar diante de ti neste tempo, ouve tu desde os céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste a eles e aos seus pais.
quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados depois de os haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre esta tua terra, que destes em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica de qualquer homem, ou todo o povo de Israel, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, e estendendo as mãos na direção deste tempo, ouve tu, desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração. Pois tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido e orar voltado para este templo, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que te temam como o teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu servo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares e orarem a ti, voltados para esta cidade, que tu escolheste para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que o leve cativos a uma terra longe ou perto daqui, e se na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. E se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que fizer neste lugar. E agora, Senhor Deus, levanta-te e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem com o bem. Ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Capítulo 5 do livro de 1 a João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confissão que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedirmos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte. E por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro de Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes vir a iniquidade, porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago aos caldeus nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Todos eles vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então, passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morremos, ó Senhor. Pusestes aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Capítulo 20 do livro de Lucas. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: Diga-nos com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas.
A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram que tal não aconteça. Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Eles passaram a vigiar Jesus e enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: Mestre, sabemos que o senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: Mostrem-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhe disse: Pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual deles a mulher será esposa, porque os 7 casaram com ela? Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são igual aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: Boa resposta, mestre. E não ousaram fazer outra pergunta a Jesus. Mas Jesus lhes perguntou: Como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Quando todo o povo estava ouvindo Jesus, disseram aos seus discípulos: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.